Beleza. Então, hoje, nossa aula iniciamos no assunto integral de linha. Esse aqui no livro é o capítulo... Esse aqui é o capítulo 16, ok? Campos, cálculo vetorial, né? Eu já tinha feito uma introdução a respeito desse assunto, que são os campos, né? Os vetores e campos vetoriais. Agora nós vamos fazer os cálculos, né, relacionados ao cálculo vetorial, tá? Primeiro assunto que a gente inicia aqui está relacionado aqui com os campos vetoriais, tá? Mas nós vamos dar início nessa parte aqui, ó, específica, que são integrais de linha. Então, um momento antes, né, de gradiente, nós já vimos gradiente, integrais de linha, nesse ponto aqui, ó, 16.2, né? Então, vamos lá, eu vou falar um pouco sobre antes, né, do que se trata, até esse ponto aí. Então, o nosso assunto é integrais de linhas. Ok? Qual é a motivação desse cálculo usando integral de linha? Tá? São várias motivações, né, no mundo físico, né? Um cálculo em linhas, em uma curva, né? A definição de como que funciona o cálculo, a área através de linhas curvas, massa, cálculo de parte, por exemplo, uma densidade de carga que é linear, ou que por densidade linear de carga, densidade linear de massa. São várias aplicações, né, que existem no mundo físico. Eu vou dar uma motivação iniciando aqui. Pense, por exemplo, que você tem um eixo aqui, você tenha x, o y e o z, tá? Mas em duas dimensões. Você pensando isso daqui só no plano xy, se você vai fazer um cálculo, por exemplo, cálculo de um muro, tá? Um comprimento de um muro. Esse muro ele é em linha reta. Linha reta. O que vai acontecer? Isso daqui você consegue calcular facilmente isso daqui, colocando isso em linha reta. Aí, um eixo X, aqui, ó, e aqui o Y, tá? E aqui poderia tanto ser essa linha reta, curva aqui, ou qualquer uma outra função aqui, tá? Então, você conseguiria, usando essa função aqui, um f de x, né, dado um valor de x, você tem um f de x. Com isso daqui, você consegue facilmente calcular, ok? Calcular a área, né? Seria aqui. Você recorta isso daqui. Acho que tem alguém que está com o áudio aberto aí, tá? Dá uma olhada, verifica aí. Tá? E aí, com isso daqui, você vai ter o x e o f de x. O f de x, dado um valor de x, né? Valor de x, o f de x é essa altura, né? O f de x é a altura. Então, você tem a altura pelo um pequeno elemento aqui, dx, né? Então, você vai ter o f de x dx. Ok? Se você somar sobre todos os elementos, você vai ter a integral, que vai ser a área, né, debaixo dessa curva aqui. Ok? Isso daqui é a integral normal que nós aprendemos, ok?
mas é a integral sobre o eixo x. O eixo x é uma linha reta, ok? Agora, o que acontece se a integral, eu quiser calcular, por exemplo, a área, isso aqui é uma área do muro, né, que ele obedece a uma função, mas se eu quiser calcular a área, por exemplo, de um que sai de um ponto A e vai a um ponto B, mas não por uma linha reta, mas esse muro, por exemplo, ele tem uma curva, ele obedece a uma curva. Então, o muro ele tem uma altura, tá, uma altura aqui. Essa altura pode ser dada por uma, vamos colocar assim, uma função, né? Aqui ele poderia ser uma altura constante, né? Assim, igual seria em linha reta, né? Mas agora fazendo a curva, né? Acompanhando essa curva de baixo, tá vendo? A curva de cima acompanhando a curva de baixo. Poderia ser a altura constante. Ou uma outra função que fosse aqui, tá? Qualquer uma outra função que está acompanhando essa outra, a parte de cima. Mas vai essa curva aqui, ó, ele não, esse muro, a área dele já não é mais uma, uma linha reta. Ela obedece uma curva no chão. Quando a projeção dessa função no chão, na parte de baixo no plano xy, aqui no plano xy, dado um ponto xy aqui no plano, ela sobe, ela tem uma função aqui. Ela é dada essa função por f de xy. Agora, como que você calcula essa área aqui, tá? Essa área já não dá mais de calcular usando a integral normal de Riemann, que é numa linha reta, tá? Porque agora nós temos uma curva aqui embaixo, uma curva C, ok? Então você precisa de ter um novo formato para você fazer esse cálculo, ok? Então se você pegar cada ponto dessa curva aqui, né? Você vai ter uma altura. A altura no ponto xy, você tem a altura, e a altura é o f de xy, tá? Um pequeno elemento aqui, se a gente expandir esse pequeno elemento, nós vamos ter o seguinte, um pequeno elemento, né, entre dois pontos na curva. O pequeno elemento vai ser, na projeção em xy, aqui embaixo, você vai ter uma projeção que vai ser o dx e o dy, okay? E esse daqui vai ser um elemento ds, tá? Que é 90 graus. Então, esse elemento ds, pelo teorema de Pitágoras, nós sabemos calcular ele. Quem que é esse elemento ds aqui? Esse ds, né, ele é o ds ao quadrado, ele é o dx ao quadrado, mais o dy ao quadrado, tá? Então, você tira a raiz, você tem esse elemento ds aqui. Ok, então como que fica a altura disso daqui agora, aqui, um elemento de área aqui, né? Que esse aqui é um elemento de área, né? A altura dessa função. Você vai ter que multiplicar aqui o ds, né? Vai ser raiz, né? De dx ao quadrado mais um dy ao quadrado. Okay? Então você vai ter um pequeno elemento de área, vai ser a função naquele ponto, xy, multiplicado pelo ds. Esse ds, tá? Em cada ponto aqui, cada ponto xy, você vai ter o seu pequeno deslocamento em dx e um deslocamento em ds. E você vai calculando isso aí para tudo. Você divide essa curva, né? Essa curva, você divide, que é a curva na projeção no plano xy, né? Você divide essa curva em muitos pedaços, né? Em x aqui, como que a gente faz em Riemann normalmente, né? Você dividindo em muitos pedaços. Com isso daqui, você consegue calcular, ok? Esse pequeno ponto a ponto dessa curva, esses pequenos elementos de área. E se você integrar sobre todo o caminho, você tem a integral de linha. Okay? Essa é a definição de integral de linha. Beleza? A somatório de tudo isso daqui. Bem, mas para fazer esse cálculo aqui, ponto a ponto com o elemento ds, não é tão fácil, tá? Então, para isso, nós vamos usar uma técnica aqui, né? Vamos observar o seguinte, que essa curva no plano xy, vamos olhar só no plano xy aqui. Essa curva
no plano XY, uma curva C, que sai do ponto A e vai para o ponto B. Essa curva no plano XY, nós conseguimos fazer uma parametrização dessa curva para uma linha reta. Tá? Uma linha reta, nós não podemos colocar aqui uma linha. Vamos colocar aqui embaixo, mais fácil. Uma linha reta, tá? Com parâmetro t, ok? Onde que nós fazemos o seguinte, nós vamos associar para cada ponto, o ponto A, nós vamos associar um ponto A em T aqui, um T de A. T de A. Ponto B, um T de B. Tá? E para cada ponto aqui, sobre a curva, né, cada ponto x, y sobre a curva, cada ponto nós vamos associar um T. Tá? Esse aqui é um ponto T associado àquele xy ali. Tá? E assim por diante. Para cada ponto você vai conseguir associar aqui. Então você tem a correspondência, né? 1 a 1, ok? 1 a 1. Isso daqui, essa correspondência, é de cada ponto da curva, né? Cada ponto P aqui, esse aqui é o T de P. Para cada ponto dessa curva, nós temos um parâmetro T. É o que a gente já vinha definindo nas aulas anteriores, uma parametrização, tá? Então, para a gente ter isso aqui, essa é uma parametrização, vamos chamar de R de T, essa parametrização, tá? Uma vez que você tem essa correspondência aqui, de R de T, vai ficar mais fácil agora você fazer esse cálculo, tá? Da integral de linha. Vai ficar mais fácil por quê? Vamos lá. Vou abrir aqui. Quem que é esse R de T? Esse R de T, se você colocar ele no espaço, o sistema dos eixos aqui, ó. Coloca o sistema dos eixos, X, o Y e o Z. Se você colocar uma curva passando aqui por um ponto, tá? Nesse ponto aqui, você tem outra cor aqui. Você tem o R. O R aqui, o que ele é? Ele é o R de T, nesse ponto aqui, um ponto P. Aí, se você deslocar um pequeno deslocamento aqui, você vai ter um outro ponto, tá? Ponto P'. E esse aqui vai ser o que? Um R de T'. Mas quem que é esse T'? Esse T' é um T mais um ΔT. Um pequeno deslocamento ΔT do R nessa direção. Acho que tem alguém. Um R nessa direção. Se tiver alguma coisa, vocês me avisam. Parece que eu tinha ouvido alguma coisa aqui, mas se tiver alguma coisa, vocês me avisam. O R de T. E com isso daqui, nós vamos ter um pequeno deslocamento aqui, ó, de vetores. Okay? O que é essa soma? Ó? O vetor R, né, mais um pequeno deslocamento dr, vai ser o nosso R, o R de T, né, que é vamos chamar aqui o R de T mais ΔT. Esse aqui é um R de T. Deixa eu melhorar isso aqui. Esse aqui é o R de T mais o ΔR. Vai ser o R de T mais ΔT. Então, esse vetor aqui, o ΔR, ele é tangente, né? É o tangente, né? A derivada, o vetor T aqui, que está tangente a essa variação aqui. Quem que é esse vetor aqui? Vamos colocar aí. Esse vetor tangente, né?
Essa é a própria definição de derivada, né? O vetor t, né? O vetor t. Esse vetor t é o quê? É o vetor tangente que nós definimos em aula anteriores. Você tem o dr, né? Vetor tangente, dr dt sobre o módulo do dr dt. Opa, aqui não apareceu. Tá, deixa eu só separar isso daqui. O vetor tangente aqui, esse vetor tangente, ele vai ser o quê? dr dt, delta r dt, dividido pelo módulo de dr dt. Okay? Esse é o vetor tangente, tá? No ponto T. Tangente no ponto T. Ok? Que é nesse ponto aqui. Então, com isso daqui, você já começa a enxergar que nós temos uma relação entre dr e dt. E a relação desse ds? Nós precisamos encontrar o ds, tá? Quem que é esse ds? O ds, você tem aqui o dr. O dr, o módulo do dr, se você pegar o módulo do dr, esse módulo do dr, ele é a própria definição do ds. Okay? O módulo do dr é o pequeno elemento ds que está aqui, tá? O módulo dele. Então, quem que é o r? O r é um vetor que ele tem x na componente i, mais y na componente j, e ele pode ter em 3 dimensões, mais um z na direção k. Okay? Esse é o nosso vetor r. Okay? Uma vez que você conseguir escrever essa parametrização, que é, se você conseguir escrever x em função de t, escrever y em função de t, conseguir escrever z em função de t, você parametrizou, né? Para cada, você tem um valor de t e você sabe quem que é o x, quem que é y, quem que é o z. Você conseguiu parametrizar. Uma vez que você conseguiu parametrizar essa curva em x em função de x, y, z em função de t, agora você pode fazer essa derivada aqui de r dt, ok? Então você vai ter o seu dr aqui, né? O seu dr, né? Ele vai ser o dx na direção i, mais o dy na direção j, mais o dz na direção k, né? E se você fizer isso aqui dr dt, vai ser o dr dt, né? Vai ser o dx dt, o dy dt e o dz dt, ok? Então, agora, né, nós já temos uma relação entre esse daqui, o dr, né, é o ds, ok? Então vamos lá, guarde isso daqui. Agora vai ficar mais fácil, nós vamos conseguir fazer isso daqui, ó. A nossa integral, que é a integral sobre a curva de uma função f de x, y, ds, ela vai ficar assim. A integral, né? Agora eu parametrizei, né? Vai ser o f, o x em função da parametrização, o y em função da parametrização, né? Poderia ter aqui mais uma variável, z, né? Mas eu não estou colocando. Vamos iniciar com duas variáveis. E agora o ds, tá? Esse ds, ele vai ser o quê? O ds dt dt, né? ds dt, o s depende de t, né? Então derivo o s em relação a t dt, ok? Esse ds dt, ele é o equivalente, né, ao módulo do dr dt. Então nós vamos ter aqui simplesmente essa integral de f, né, x em função de t, y em função de t e dr dt, né,
só que é ds, né? Esse aqui é módulo. Módulo dr dt em dt, integral em dt. Tá? Isso daqui é a nossa integral de linha parametrizado. Então, aqui nós está parametrizada. A nossa integral de linha está parametrizada aqui. Tá? E é esse o objetivo que nós vamos fazer. Vamos para um exemplo para já a gente conseguir fixar isso daqui. Tá? Okay. Então vamos pensar num exemplo simples aqui. Esse t, ele não precisa, ele pode ser qualquer parâmetro, ok? Pode ser o tempo, pode ser um ângulo, pode ser qualquer uma outra coisa que você consiga parametrizar essa curva. Dado um valor desse parâmetro t, você sabe qual é o ponto x, y, z, se tiver uma curva em duas dimensões, três dimensões e assim por diante. Tá? Só para generalizar isso daqui, ó, essa função aqui ela pode ser em três dimensões, ok? Só vai aumentar se ela tiver em três dimensões, o que vai acontecer? O f de x, y, z, ds. Tá? O que vai acontecer aqui? Só vai aumentar, e essa função vai ter x de t, y de t, z de t, tá? E o dr, né? Dr dt, aí ele é completo, né? Módulo dt. Só o R ele vai ter as três componentes, né? Ele vai ter o R, ele vai ter o x de t na direção y, mais o y de t na direção j, mais o z de t na direção k. Okay? Enquanto que essa daqui só tem duas componentes, x e y. Beleza? O z seria zero no plano. Tá? Então vamos calcular um caso aqui particular em duas dimensões. Vamos fazer assim. Aqui você tem x e o y, esse é o nosso plano xy. E nesse plano xy, nós temos o seguinte. Está bem desenhado aqui. É um círculo, tá? Um círculo de raio R. Um raio R. Ok? Então a curva nossa é esse círculo. A curva nossa é esse círculo, tal que é x ao quadrado, né? X ao quadrado mais o y ao quadrado é igual o r ao quadrado. Tá? Beleza. Como que eu quero fazer um cálculo, né, do seguinte, eu quero calcular o comprimento de arco desse círculo. Quanto que vale o comprimento de arco desse círculo? Tá? Bem, uma forma para parametrizar aqui é escolher o t aqui. Então, aqui vai ser o t, esse ângulo. Ok? Esse ângulo aqui, né, para cada ponto P, se eu falo qual é o valor do ângulo, eu estou determinado aqui, eu determino os dois pontos. Por quê? O x vai ser o quê? X vai ser igual a R cosseno de t. Deixa eu colocar aqui. O x vai ser igual a R cosseno de t. Ok? E o y, a altura? O y vai ser igual a R seno de t, que é a altura. Então, dado um valor de t nessa curva C aqui, que é um círculo, eu tenho o valor tanto de x quanto de y em função de t. Beleza? Então, agora eu já posso calcular o nosso R em função de t, que é a primeira coisa que nós vamos calcular. Então, vamos lá. Quem que é o R? O R, que é a nossa parametrização, né, em função de t, ele vai ser o x em função de t, né, na direção y, mais o y em função de t na direção j, ok? Então, vamos lá, quem que é o x em função de t? Então, o nosso r, em função de t, ele vai ser o x, vai ser o r
cosseno de t, na direção i. Quem que é o y? É o r seno de t, na direção j. Ok? Então, aqui é o nosso x, aqui é o nosso y, tá? X e aqui é o y. Então, nós já temos o x em função do tempo, o y em função de tempo, né? E temos o nosso r. Agora, nós podemos calcular. Vamos calcular aqui quem que vai ser o nosso dr dt, que nós precisamos calcular também. Então, vamos lá. dr dt, né? dr dt vai ser igual. Tá, eu já estou colocando o módulo aqui. Vamos por partes aqui, tá? Vamos por partes. Só dr dt primeiro. O dr dt vai ser derivada desse x de t em relação a t, né? Só em relação a t. Então, dr dt vai ser, só pega o cosseno, né? Aqui só, a derivada só atinge o cosseno, que tem o t, né? Então, derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos r seno de t, na direção i. E a derivada do seno é mais cosseno, mais r cosseno de t na direção j. Ok? Então, isso daqui é o nosso dr dt. Agora nós precisamos do módulo dele, né? Se vocês lembram aqui, a gente precisa do módulo. Então, vamos lá. Módulo disso daqui. Módulo do dr dt. Módulo do dr dt vai ser igual a raiz, né? Vamos lá. Primeiro ao quadrado, vai ficar menos r seno de t elevado ao quadrado, mais r cosseno de t elevado ao quadrado. Põe tudo na raiz. Isso daqui vai ser r ao quadrado, r ao quadrado. Colocamos em evidência. Nós vamos ter raiz de r ao quadrado, seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Ok? Pode ser que para algum não está vendo direito, mas esse aqui é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Então, raiz de r ao quadrado, isso aqui é igual a r. Ok? Módulo, tá? Nós estamos tomando módulo. Beleza. Agora nós vamos poder calcular. Nós queremos calcular o arco, comprimento de arco. Qual é o arco? O arco, ele vai ser essa integral de linha, tá? Com a função f de xy igual a 1. Tá? Por quê? A hora que você colocar a sua integral de linha no arco com f de x igual a 1, isso aqui vai ser 1 multiplicado pelo ds. Você está encontrando a integral do arco, do ds, simplesmente do comprimento, somando todos os comprimentos ds em toda a extensão. Uma vez que você parametrizou em função do t, esse t varia de 0, né? O t ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, porque eu quero o comprimento de arco completo, de 0 até 2π, uma volta completa. Então, isso vai ser a integral do ds. Tá? E a integral do ds, aqui é só essa parte, a função f de x igual a 1 vai ser uma integral, né, no t, de 0 a 2π, módulo do dr dt, integral em dt. Tá? Então, quem que a integral isso daqui, módulo do dr dt é igual a r. Tá? Então, vai ser integral de 0 a 2π, né, de r dt. Beleza? O r sai fora da integral, que é só integral em dt. Né? Então, isso aqui vai ficar r integral de 0 a 2π de dt. Isso, integral em dt, né, vai dar t, o limite de integração, 2π. Vai dar 2
e R. Okay? Isso aqui é o comprimento, né, de uma circunferência, né, de raio R, né, 2πr. Okay? Então, quando você quer encontrar, a sua intenção é encontrar o arco, tá? O arco de uma circunferência, o arco de qualquer uma curva, você usa sempre a função interna f igual a 1. Por quê? Dessa forma, você vai, isso aqui sendo 1, você vai estar integrando o IDS, um comprimento do IDS que você quer encontrar. Tá? Então, nesse caso aqui, comprimento do arco, né, em ds, ele é igual a 2πr, que era o esperado, né, o comprimento de arco de uma circunferência. Bem, aqui facilitou bastante esse cálculo, né, porque nós usamos essa integral de linha e a parametrização, né, adequada, né, nós fizemos essa integração, beleza? Tá, onde que essa integral de linha ela é bastante útil, né? Ela é aplicada em várias situações, né? Quando eu coloquei aqui para vocês cálculo de comprimentos de curva, se você quer a área de um muro, né? Que ele está em uma, não em linha reta, mas, por exemplo, se você quer esse muro, ele vai fazendo uma curva, né? Naquela ideia inicial que eu coloquei aqui para vocês, né? O muro vai fazendo uma curva, né? E aí você calcula, né, sobre essa curva, né, essa área, né, toda essa área, né, e com isso, né, sobre essa função aqui, né, essa função não é uma função constante, é uma função que varia, né, para cada ponto, x, y, né, sobre essa curva aqui. Então, isso aí são cálculos bastante úteis, né, para você conseguir atingir esses objetivos aí, tá? Um outro ponto também de aplicação, né, que nós temos é o quê? Se você quer calcular, por exemplo, que é densidade de massa, né, a densidade de massa. Densidade de massa linear, né? Então você tem um lambda aqui, um ρ, vamos lá, um ρ, pode ser uma densidade dessa forma, um ρ, e isso aqui vai ser dm por ds. Tá? Então, dado uma curva qualquer entre dois pontos, né? E essa curva você quer calcular para cada elemento aqui. Cada elemento ds, ele possui uma massa dm, ok? E aqui está a densidade, ρ. E essa densidade, ela pode ser constante, que é os casos mais simples que nós geralmente calculamos em física, né? Colocamos uma densidade constante, né, para calcular, mas quando você vai deixando uma situação mais sofisticada, você vai ter que usar a integral de linha, tá? Porque daí já não dá mais de calcular densidade constante. Você tem algumas situações onde o fio começa fininho aqui, e aqui ele começa a aumentar a densidade dele, por exemplo. Tá? Então, nessa situação, você tem uma densidade, né? A densidade dos pontos aqui, a densidade, ela depende de x, y e às vezes z, tá? Então, ela depende ponto a ponto, né? Essa densidade é linear, ela não é constante. Então, nesse caso aqui é uma integral de linha. E aqui você tem o ds. Já tem o ds. Então, como que você calcula essa integral de linha? Essa integral de linha aqui, ó. ds separa o ds aqui. O dm, né? Você quer calcular a massa, né? Então, o dm é o quê? dm é o ρ ds, ok? Então, se você integrar dos dois lados, você vai ter o quê? A massa completa é a integral de ρ ds, tá? Esse ρ é uma função sobre essa curva. Isso aqui é uma integral de linha, tá? Uma integral de linha para você calcular a massa.
tá? Dado a densidade ponto a ponto, e qual é o tipo da curva desse barbante, desse fio, né? E a densidade de massa, né? E a curva em si, você calcula a massa total, né? Desse segmento linear, okay? Você calcula a massa, tá? Isso é uma forma de aplicação. Coloca uma função, dado o elemento ds, você calcula a massa. Qual que é uma outra aplicação também? Né? Outra aplicação você tem, que é, por exemplo, carga elétrica. Carga elétrica. A carga elétrica, você tem um lambda aqui, uma densidade linear de carga, você tem um dq por ds, tá? O que é isso daqui? Da mesma forma, você tem um fio, algum condutor, alguma coisa, né? E vai de um ponto a outro, de A a B, e sobre uma curva, e para cada ponto da curva aqui você tem um ds, né? E nesse ds você tem uma quantidade de carga dq. Okay? E cada ponto a ponto você tem o seu lambda, que ele pode ser uma função de x, y e z, tá? Que é a densidade linear de carga, né? Que a gente chama densidade linear de carga elétrica, tá? Então, da mesma forma, se você quer encontrar a carga elétrica, ó, o dq vai ser igual a lambda ds. Se você integrar dos dois lados, você vai ter o quê? A carga completa vai ser integral sobre a curva de lambda ds. Tá? Uma integral de linha também, tá? Então essas são aplicações aí, né, da integral de linha. Okay? E agora vamos passar. Isso daqui são funções. Nós estamos fazendo fizemos uma integral aqui simples, um exemplo bem simples, né? Depois nós vamos sofisticando esses exemplos. Mas a ideia é essa, é bem isso daí. Dado a integral, você parametriza, a dificuldade geralmente é encontrar a parametrização. Aí nós vamos fazendo mais exercícios para a gente conseguir. E vocês olhem no livro, que tem no livro bastante exemplo já resolvido ali sobre esse assunto aqui também, tá? E exercícios propostos com respostas, ok? Bem, agora vamos para o próximo ponto que nós vamos discutir. São integrais de campos vetoriais, tá? Primeiro nós fizemos a integral de um campo escalar, né? O que é essa ideia? Nós estamos fazendo aqui, quando você tem, por exemplo, essa integral aqui, que você está calculando, né, sobre uma curva, de uma função f de x, y, z, ds, isso daqui, essa função, é uma função escalar, nós chamamos escalar. Por quê? Dados pontos aqui, x, y e z, né, essa função, ela leva o quê? Em um número real. Não é? Em um número real. Simplesmente no número real. Então, ela não leva, dado a cada ponto do espaço, tem um número associado a cada ponto. Tá? Então, você está lá no espaço, x, y, z, para cada ponto do espaço, essa função, nesse ponto aqui, ela te dá um número, tá? Ela te leva a um número real, a um número. 0, 2, 3, 0,5, tá? Um número real, tá? Bem, nós teríamos também funções escalares complexas, né? Porque a cada ponto do espaço daria um número complexo, tá? Mas não é o caso aqui que nós fizemos anterior. Calculamos no anterior aqui, para cada ponto, ela te dá um número real. Agora, nós vamos passar para uma outra etapa, que é o seguinte.
funções vetoriais, tá? Funções vetoriais. Funções vetoriais. Nas funções vetoriais, o que nós temos? Você tem um espaço seu, tá? O seu espaço tridimensional, x, y e z. Para cada ponto do seu espaço, né, ponto x, y, z, para cada ponto do seu espaço, essa função vetorial, um f, vamos chamar aqui esse f, tiozinho em cima, esse f vai levar a um vetor, tá? Então, para cada ponto do espaço, nós vamos ter um vetor, tá? Então, dado esse ponto, você vai ter essa função aqui, que ela vai ter a componente, uma componente f de x, depende de x, y, z, né? Depende de x, y, z, né? Na direção i, mais uma outra componente f de y, também que depende de j, mais uma f de z, que depende de k. Ela tem 3 componentes, né? Essas 3 componentes aqui são funções aqui, né? Aqui são funções, né? Mas cada uma numa direção. Então, esse campo vetorial, ele pode ter, dado aquele ponto, ele vai ter um vetor aqui associado a ele, e esse vetor, para cada ponto do espaço, vai ter um vetor apontando numa direção, né? Que é dado por essa função vetorial aqui. Ele diz para cada ponto qual é o vetor que está naquele ponto. Tá? Então, por isso que a gente chama de, isso aqui também de campo vetorial. Um campo vetorial. Tá? E essa outra da função escalar seria um campo escalar, que também chamamos campo escalar. Tá? Então, agora, vamos passar a analisar aqui como que fica a integral de funções vetoriais. Tá? Nós já fizemos para o caso de uma função escalar, agora vamos fazer para o caso de uma função vetorial. No caso de uma função vetorial, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte. Você tem uma curva, né? Mesma forma, vamos definir aqui como que é a integral. Você vai de um ponto A para um ponto B também, né? Tá? Tá sobre uma curva, ok? Nós estamos calculando aqui uma integral sobre uma curva, uma linha, tá? Uma curva. Essa curva C, tá? Que ela vai ser dada, né? Cada problema, ela tem um formato, né? E você precisa também, da mesma forma, encontrar a parametrização, tá? Então, dado um ponto aqui na curva, um ponto P, né? Esse ponto P, ele tem coordenada x, y e z, né? E nisso daqui nós temos o nosso sistema, né? Nosso sistema de referência. Quem que é o nosso sistema de referência? Nós temos aqui o x, o y e o z, tá? Com isso daí nós vamos ter o quê? O nosso R, né? Então o nosso R vai sair da origem desse sistema e vai até esse ponto aqui. Esse é o nosso vetor R. Tá? E esse R nós vamos parametrizá-lo em função de um único parâmetro t, né? Porque para cada ponto da curva vai ter um valor t de parâmetro. E esse t, ele vai ser sempre esse t, ele vai estar entre um intervalo. Intervalo aqui, intervalo A e o intervalo B, tá? O t de A e o t de B. Ele vai estar entre esses dois pontos aqui, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Então, nesse ponto aqui, o que nós vamos ter nesse ponto? Nesse ponto, nós temos um vetor, não é mais agora um número, tá? Nós temos um vetor nesse ponto, tá? E vamos pensar aqui, para ficar mais fácil para vocês, na analogia,
Porque foi isso, né? Essa integral de linha de campos vetoriais, ela foi criada exatamente para resolver o propósito de trabalho, cálculo de trabalho em linhas, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Isso aqui, a integral de linha, é um trabalho, um cálculo de um trabalho, beleza? O trabalho de A até B, né? E um campo vetorial, que é um campo de força, que pode ser a força do campo elétrico, a força do campo gravitacional, tá? É um campo de força, pode ser força magnética, tá? E você está calculando, para cada ponto, você tem um vetor, por exemplo, um campo vetorial. Para cada ponto do espaço, você tem um vetor do campo elétrico. Esse vetor do campo elétrico multiplicado pela carga elétrica seria dado a força elétrica. Tá? Então, só que aí, como que você vai calcular trabalho em curva? Né? Então, agora, em cada ponto aqui, você vai ter o vetor, ele não está aqui na direção tangente, tá? Ele deveria estar, a gente deveria pegar a componente tangente aqui, a curva. Okay? A parte tangente da força. Bem, mas como que a gente faz isso? Para pegar só a parte tangente, para a gente ir calculando ponto a ponto, sempre com vetor tangente. Aí, essa direção aqui, qual que é essa direção aqui? Tá? Essa direção aqui é a direção do dr, ok? Vamos lá. Convencer vocês que essa é a direção dr. Se você... eu vou apagar aqui, porque essa daqui... A direção dr. Vamos lá. Você tem um ponto aqui. Eu vou ter que exagerar o desenho aqui para ficar mais fácil para entender. Então, nesse ponto aqui, se a gente fizer esses pontos cada vez menor, isso daqui é o dr que nós definimos ali no início da aula, o nosso dr. Tá? Que o módulo dele, se você pegar o módulo do dr, ele vai ser igual ao ds. Tá? Então, nessa direção aqui, nós precisamos calcular a força, a componente da força na direção do dr. Isso daqui é o produto escalar. Tá? Essa é simplesmente a definição do produto escalar. O que é isso? Isso aqui vai ser a componente da força, esse campo vetorial, F, produto escalar pelo dr. Tá? Quando você faz o produto escalar entre, por exemplo, você tem um vetor A. Lembram disso daí? Vetor A. E você tem um vetor P, né? Se você quer calcular isso daqui, essa componente, um sobre o outro, né, você vai ter que encontrar, né, essa componente, né, o módulo dessa componente, isso aqui vai ser o módulo do A cosseno de θ, que é essa componente aqui, multiplicado pelo módulo de B, multiplicado, né, pelo módulo de B. Pelo módulo de B. Pelo módulo de B. Isso daqui é simplesmente o produto escalar. A, produto escalar B. Ok? Isso é o produto escalar. Então, nós estamos calculando aqui isso aqui é o equivalente ao nosso A, é a nossa força, tá? Nosso F, o nosso campo vetorial, tá? E você quer calcular o trabalho na direção do seu dr. dr aqui. Tá? Então, você precisa fazer o quê? O produto, né? O produto escalar do F escalar dr. Isso aqui é um pequeno elemento, né, de trabalho, dw. Pequeno elemento de trabalho. Tá? Então, a integral de linha agora aqui é só integrar isso daqui. Tá? Então, a integral de linha, se você quer calcular o trabalho de A até B desse campo vetorial, ele vai ser simplesmente isso daqui. A integral sobre essa curva, tá? Desse campo vetorial F, produto escalar, o dr. Tá? Isso daqui seria o trabalho, né? Vamos colocar assim, o trabalho, né? De A até B, né? Por essa curva aqui. Essa daqui é a integral de linha de um campo vetorial, tá?
é a própria definição de um trabalho, de uma força deslocando, né, de um ponto A até um ponto B. Tá? Essa é a definição que seria a definição de trabalho, tá, em física. Tá? Mas isso vale geral, tá? Isso aqui, feito de uma forma abstrata, né, vale para qualquer outra situação, onde que não precisa ser nomeado trabalho, pode ser qualquer uma outra coisa, tá? Qualquer outro campo que não seja força. Se for força, aqui é trabalho, mas pode ser qualquer um outro campo que não vai ter as unidades de energia, né? Não, vai ser de forma abstrata. Mas essa é a ideia básica, tá? E sempre o trabalho, ele vai ser a componente do cosseno, né, do produto escalar naquela direção, tá? Então ele tem que ser uma projeção sempre no vetor tangente ao ponto da curva, ponto a ponto. Então se você integrar ponto a ponto, você vai ter o trabalho. Só que essa fórmula aqui, ela fica difícil, né, para você calcular sem uma parametrização, porque ela está direto no DR, né? Então o que nós vamos ter que fazer aqui? Para ficar mais fácil. Nós vamos ter que simplesmente calcular isso daqui da seguinte forma, fazendo a parametrização. Quando você parametriza isso daqui, você vai ter a integral sobre a curva, né, do f, você parametriza. Esse f ele vai ficar em função de t, tá? Produto escalar. Esse dr, nós podemos fazer dr dt, porque ele depende do t agora, né? Ok? E aí integral em dt. Então, primeiro você vai ter que calcular esse produto escalar entre a força e o dr dt. E seria, se você está pensando em força, isso daqui seria o equivalente à velocidade, o vetor velocidade, tá? Em função do tempo. Ok? Então, a força, produto escalar pela velocidade, e aí depois você integra no tempo. Tá? Isso daqui é a mesma coisa do trabalho de A até B, mas agora parametrizado. Ok? Então, isso daqui, essa é a ideia, né, básica aqui, né, do campo, como que você faz a integração no campo vetorial. Tá? Você também pode colocar isso daqui em termos do vetor tangente, né? O vetor tangente. E aí o vetor tangente, como que fica aqui isso aqui? Se você está colocando isso daqui, você entender que o vetor tangente, né, a qualquer ponto da curva, o vetor tangente, ele é o quê? Ele é o dr dt dividido pelo módulo do dr dt, ok? Esse é o vetor tangente. Então você pode, pegando aquela integral anterior ali, você fazer o cálculo assim. Values de A até B, né? Vai ser integral sobre a curva, né, da força parametrizada, né, produto escalar, por T, né, T, que é o vetor tangente, e agora esse aqui vai ser o quê? Vai ser o nosso integral no ds. Por quê? O ds é o quê? Você tem o ds, ele é o módulo do dr dt, módulo do dr dt. Esse daqui é o nosso ds, tá? Um elemento de linha aqui, dr dt. Então você tem isso daqui. Isso aqui é uma outra forma, né, que também está no livro ali, que você pode calcular. Então você pode fazer, encontra o vetor tangente, depois integra em ds também. Claro que eu não vou fazer dessa forma aqui, né, que eu acho um pouco mais complicado, tá? Em algumas situações a parametrização fica mais fácil, mas eu acho mais complicado. Eu vou fazer e mostrar para vocês aqui. Nós vamos trabalhar com esse formato aqui, ó, tá? Esse formato aqui. Isso daqui eu acho vai ficar mais intuitivo para vocês, tá? Depois, à medida que vocês forem trabalhando, vocês podem mudando ali a forma, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo. Nesse primeiro exemplo aqui, eu vou passar já diretamente qual é a parametrização, só para a gente fazer o cálculo, tá? Depois, no outro, a gente faz sem a parametrização, já direto. Vamos ter que encontrar a parametrização. Então, nesse caso aqui, eu quero calcular o trabalho, tá, essa integral de linha do campo vetorial, né, podemos colocar assim, né, sobre uma curva,
uma curva, né, de f, produto escalar dr, tá? Qual é a curva? Qual é a função e qual é a curva? A função vai ser a função, eu vou colocar, ela vai ser y na direção i, mais i na direção j, mais x na direção k. Essa é a nossa função, campo vetorial nosso, beleza? E a parametrização, eu vou colocar qual é a parametrização já direto. Então, a parametrização vai ser assim, x de t vai ser igual a t, o y de t vai ser igual a t ao quadrado, e o z de t vai ser igual a t ao cubo. Tá? Então, dado essa parametrização aqui, você pode desenhar no espaço qual é essa curva, ok? Como que fica essa curva? X, Y e Z. Essa dependência, esse aqui, você pode desenhar essa curva, tá? De um ponto a outro. E nós vamos querer fazer esse cálculo de entre os pontos vai ser 0, 0, 0, né? X, Y, Z, não é? X, Y, Z, 0, 0, 0, até o ponto final, que vai ser 2, 4 e 8, ok? Lembra que o primeiro é x, y e z, ok? Então vamos lá. Para a gente resolver essa integral aqui, nós vamos ter que encontrar primeiro o nosso r, né? Então vamos lá, o nosso r vamos colocar o nosso r aqui. Nosso r vai ser o quê? O r, né, ele vai ser em função, ele primeiro é o quê? Ele é um x na direção i, mais um y na direção j, mais um z na direção k, ok? Só que quem que é o x? O x é igual a t, o y é igual a t ao quadrado e o z é igual a t ao cubo. Então, o nosso r ele vai ficar parametrizado t na direção i, mais y, t ao quadrado na direção j, mais t ao cubo na direção k. Ok? Então, esse é o nosso r parametrizado. Beleza? Uma vez que nós temos o nosso r parametrizado, nós precisamos também calcular o quê? O dr dt. Então, vamos lá, dr dt. Então, se a gente derivar isso aqui em relação ao t, vai dar 1, né? Vai dar o i. O segundo vai dar K2, vai dar 2t na direção j. E o terceiro vai dar 3t ao quadrado na direção k. Esse é o nosso dr dt. Ok? Uma vez que nós temos agora isso daí, nós vamos calcular quem que é o f agora em função da nossa parametrização. Então, o nosso f em função da parametrização, ele vai ser o quê? O f em função da parametrização. Ele é y, né? Então, ele é t ao quadrado na direção, t ao quadrado na direção i. Ele é z na direção j, mais t ao cubo na direção j. E ele é x na direção k. Então, mais t na direção k. Ok? Então, esse é o nosso f, né? Que ele está aqui parametrizado. Uma vez que nós temos o nosso dr dt parametrizado, o nosso f parametrizado, nós já conseguimos fazer o cálculo, que é esse cálculo aqui. Ok? Esse cálculo aqui. Ó, nós temos o nosso f parametrizado e nós temos a nossa velocidade. Então, nós vamos fazer o produto escalar entre o f e a velocidade, que é o dr dt. Beleza? Com isso daí, nós vamos conseguir chegar nesse ponto aqui. Vamos lá.
Então, nós precisamos calcular esse produto escalar aqui, F, produto escalar, dr, dt. Então, esse produto escalar aqui, quem que é o F? T ao quadrado, né? T ao quadrado na direção I, mais T ao cubo na direção J, mais T na direção K. Ok? Produto escalar com isso daqui, que vai dar I mais 2T mais, na direção J, mais T, desculpa, 2T ao quadrado, 3T ao quadrado, mais 3T ao quadrado na direção K. Ok? Agora, o produto escalar, nós sabemos como calcula isso aqui. Fica só entre I com I dá 1, J com J dá 1, K com K dá 1, e o restante dá tudo zero. Então, isso aqui vai dar, primeiro aqui é o F, né? T ao quadrado, né? O meu T ao quadrado também fica aqui. Então, ficou Y, T ao quadrado, beleza. Vai ficar T ao quadrado, e aqui, 2T ao cubo vai dar 2T na quarta, mais 2T na quarta, e aqui mais 3T ao cubo, mais 3T ao cubo. Vamos ver? 2T ao quadrado, mais 2T na quarta, mais 3T ao cubo. Exatamente. Isso é o que nós encontramos desse produto aqui. Bem, agora é fazer a integral disso daqui, ok? Então a gente precisa integrar. Então vamos integrar aqui a integral disso daqui, que vai dar t, integral de t ao quadrado, mais 2t na quarta, mais 3t ao cubo, integral em dt. Ah, e o t varia de quanto a quanto? Beleza, isso daqui você vai ter que olhar aqui, ó. Meu ponto, ele vai do ponto 0, 0, 0, né? E vai para 2, 4 e 8. Então, eu já fiz de propósito. Essa parametrização aqui, ó, ela está indo de 0 a 2. Se você colocar o t variando entre 0 e 2, você vai obter o ponto. 0 é o ponto 0, 0, 0. Ok? Pode substituir. Ó, t igual a 0, você vai ter x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Se você colocar t igual a 2, vai ter x igual a 2, que é esse primeiro, y igual a 4 e z igual a 8. Então, a nossa integral aqui vai de 0 a 2. O t vale 0 no ponto inicial e vale 2 no ponto final. Se você integrar isso daqui, você vai encontrar o resultado, que é 412 por 15. Ok? Então, isso daqui, esse é um primeiro cálculo nosso que fizemos aqui, usando a integral de linha. Ok? Primeira conta, usando a integral de linha. Eu já coloquei explicitamente qual é a parametrização, beleza? Então, esse é o primeiro cálculo, tá? O segundo cálculo que nós vamos fazer aqui, aí já não é dado a parametrização, tá? Então, você teria que fazer esse cálculo aqui. Vamos lá, o segundo exemplo. Segundo exemplo, nós vamos ter o seguinte. Você tem dado uma F, essa F, 4x, y na direção I, mais 2x ao quadrado na direção J. Uma F que ela tem duas componentes, a terceira é zero, beleza? Ok. E qual é a curva? A curva é o seguinte. A curva é sair de um ponto inicial aqui para um ponto final aqui. Então, ponto A e aqui está um ponto B.
O ponto A é 0, 0, tá? E o ponto B é 1, 1, 1, 1. E vamos fazer essa conta através de uma reta, tá? Indo de A para B, tá? Essa curva vai ser uma reta, ok? Então, essa reta aqui, você vai ter que encontrar a equação da reta, tá? Isso aqui é o x, esse aqui é o y. Qual que é a equação dessa reta? Nesse caso aqui, fica simples, né? A equação dessa reta é o y é igual a x. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, y é 1. Ok? Então, nesse caso é simples. Mas tem outras situações onde você vai ter alguma reta, está descendo, subindo, você vai ter que relembrar a equação da reta. Tá? Como que você calcula? Então, vamos calcular fazer esse cálculo aqui. Como que fica essa integral, né? Indo sobre essa curva, né? De A até B através dessa reta, de f produto escalar dr. Ok? Isso daqui vai ficar. Nós precisamos encontrar, né? Primeiro, quem que é o f, né? Em função da parametrização, né? E depois, então qual que é o nosso t aqui? Vamos lá, vamos encontrar a nossa parametrização. Nosso t aqui simples, ele vai ficar, a gente pode colocar o x igual ao t, tá? E o t variando de 0 até 1. Então, quando o x quando o t é 1, o y, então ele vai ficar o quê? O y vai ser igual a t, né? Porque x é igual a t. Então, quando x é t é igual a 1, y também é 1. Quando x é 0, y também é 0. Então, isso aqui parametriza a nossa reta. Okay? Esse valor de t, x igual a t. Parametriza. Para cada ponto sobre a reta, nós temos um único valor de t. Okay? Essa é uma parametrização natural da nossa reta. Então, vamos lá. Quem que vai ser o nosso R? O R aqui, como nós estamos trabalhando em duas dimensões só, ele vai ter só duas componentes. O R vai ser igual a x na direção y, mais o y na direção j. O x, em termos da parametrização, o x é igual a t. Né? Então, t na direção y, e o j, e o y também é t. T na direção j. Okay? Quem que é o nosso dr dt? Dr dt. Dr dt você vai derivar isso aqui em função de t. Derivada vai dar i. E essa daqui vai dar j. Porque derivado do t é 1. Ótimo, encontramos o nosso dr dt. Agora precisamos encontrar a nossa força parametrizada. Nossa força parametrizada é 4x vezes y. Então vai dar 4 t vezes, x é t e y é t. Então 4t ao quadrado na direção y. E o x é t também, vai dar 2t ao quadrado na direção j. Ok, então agora nós já temos o nosso dr dt e a nossa força. Vamos calcular o nosso produto escalar. Calculando o produto escalar agora, nós vamos ter que vai ser a força, o F, né, produto escalar, pela velocidade, dr dt. Com isso daqui nós vamos ter o quê? A força é 4t ao quadrado na direção y, mais 2t ao quadrado na direção j. Ok? Produto escalar com o nosso dr dt. Vai ser i mais j. Calculando o produto escalar, você vai ter igual a 4t ao quadrado mais 2t ao quadrado. E o t varia de quanto a quanto? De 0 a 1. Então, a nossa integral vai ser t de 0 a 1 de 4
t ao quadrado mais 2t ao quadrado dt. O que vai ser isso daqui? Vai dar igual a 4t ao cubo sobre 3 mais 2t ao cubo sobre 3, né? Tudo isso daqui variando de 0 a 1. O limite superior 1 vai dar igual a 4 terços mais 2 terços. E o limite inferior a 0 dá 0. Então isso daqui vai ficar sobre 3. 4 mais 2 vai dar 6. 6 dividido por 3 vai dar igual a 2. Tá? Eu não coloco unidade aqui porque esse aqui é um cálculo abstrato de cálculo. Só colocando a ideia de força, né, para vocês ficar mais claro, né, que seria um trabalho. Né? Mas o resultado da integral deu 2. Ok? Sobre esse caminho aqui, okay? De A até B. A pergunta que nós vamos fazer nesse capítulo aqui é o seguinte: essa integral de linha, ela foi de A até B. Ela, de A até B, por esse caminho aqui, ele deu esse valor, tá? Deu igual a 2. E se eu fizer essa integral por um outro caminho? Se eu fizer essa integral aqui saindo do mesmo ponto, e fizer por um outro caminho, será que ela vai dar o mesmo resultado se eu fizer por esse caminho C2? E que essa função aqui é uma f de x igual a x ao quadrado? Será que eu vou ter o mesmo resultado indo por esse segundo caminho? Tá? Então, essa é uma pergunta importante, né? Se essa integral, que nós chamamos de integral que depende do caminho, ou integral que independe do caminho, tá? Então, nós vamos ter que explorar isso daqui. Eu deixo esse cálculo aqui para vocês, para calcular a próxima aula, essa integral, a mesma integral aqui, mas indo por esse caminho aqui, ó. Indo por esse caminho. Com essa função f de x ao quadrado. É o mesmo problema, tá? Que nós resolvemos aqui, né? A parametrização, claro, vai mudar. A mesma força, tá? A mesma força, tá? Eu quero sair do ponto A até o ponto B, só que o caminho mudou agora, para chegar, atingir, sair do ponto A para ir para o ponto B. Agora é uma curva f de x que é igual a x ao quadrado. Eu quero saber o seguinte: a resposta vai ser igual a 2 ou diferente do 2? Se for igual a 2, provavelmente, essa eu fiz por um caminho, não sei se todos os caminhos vão ser igual, mas provavelmente essa integral independe do caminho. Eu poderia escolher qualquer caminho para ir para A até B. Tá? E se essa integral depende do caminho, aí não, aí ela deu um valor diferente, deu 3, 4, né? Então seria como se gastasse mais energia, deu 3, 4, 5, você gastou mais energia de A para B. Ou você gasta a mesma quantidade de energia de A para B, tá? Então você tem situações no mundo físico que as integrais independem do caminho, tá? São campos gravitacionais, né, no campo elétrico, né? Você não depende do caminho, tá? E tem outras situações onde que você vai depender do caminho. O consumo de energia de um ponto para outro vai ser diferente, tá? Se você ir por caminhos diferentes, tá? Então, aí nós vamos deixar esse problema aqui para a gente começar na próxima aula, né? E aí vocês tentem resolver sozinho ali, por si, que daí na próxima aula eu continuo desse ponto aqui. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, pode falar aí, tá, pessoal?